Olá a todos, meus queridos, minhas queridas. Vou fazer a apresentação de outro dos decks que eu utilizei nas mensagens kármicas. Este tarô foi uma prenda da minha filha também. É um tarô muito diferente do tradicional. Ele chama-se A Nova Era dos Elementos. Ele é à base de pretos, cinzas e brancos. Ele traz um pequeno livrinho. Depois traz aqui um exemplo de tiragem nesta cartinha. Ela traz um exemplo de tiragem. Traz um pequeno livrinho guia, a qual traz já tal significados, palavras-chave para cada lâmina, o lado positivo e o lado negativo para as palavras-chave. Enfim, traz novamente aqui a tal tiragem, o tal exemplo de tiragem. Ele também vem aqui explícito no livro. É quase como se fosse o básico de qualquer livro de apresentação de um tarô. É o histórico, um bocadinho de história sobre quem faz, sobre o próprio tarô, e depois vem a clarificação a nível de positivo, negativo e o significado no geral do que possa identificar a carta, para que, às vezes pessoas que estão a iniciar, mas está todo em inglês. É inglês. Não tem. Se vocês encontrarem noutra língua, tudo bem. Mas é como eu digo, é inglês. Estava a ver se tinha aqui o preço, mas não tem. Porque às vezes há decks que trazem o preço gravado na caixinha, mas este até nem tem. Eu vou deixá-lo aqui. Eu acho que a minha filha comprou também na Amazon, porque ela normalmente compra também na Amazon. A capa do deck é desta forma, é preto, e depois representa os 4 elementos, fogo, ar, terra e água. Ele não está por ordem, eu vou apresentando lâmina por lâmina. Estas lâminas têm palavras-chave e eu já disse isso muitas vezes. Quando um deck de tarot traz, em vez de trazer 6 de espadas ou 4 de ouros, traz uma frase, é a frase que tem mais sentido do que o elemento a qual representa. Por exemplo, esta carta é o 6 de ouros. Normalmente fala de tal equilíbrio, de trazer o balance entre o dar e o receber, mas aqui nesta carta fala do sucesso. O que vai ter valor é o sucesso através da tal jornada, da dificuldade de trazer sucesso à vossa vida de uma forma de esforço, de um equilíbrio. É quase como se fosse a recompensa ao vosso esforço. O tal equilíbrio, o tal dar e receber, é a recompensa do vosso esforço, é o sucesso. É um exemplo. Esta carta é o 6 de ouros, fala-nos em sucesso. Eu adoro esta carta da estrela. É o farol. É o direcionamento, a luz, a estrela, a guia. Depois os cavaleiros, os pajes, reis e rainhas, e eles são considerados como mãe, pai, filho e filha. Aqui temos o filho de ar, é o cavaleiro de espadas. É o cavaleiro de espadas. O pajem de espadas é a filha de espadas, ou a filha de ar. A lua. O 7 de bastos chama-se a bravura, a coragem, o ser bravo, de defender. O 7 de ouros, aqui tem uma mensagem muito diferente do tradicional. Aqui fala da falha, do erro. O 10 de espadas
a destruição. O 3 de bastos, a exploração, o ir à descoberta. O 8 de ouros fala-nos das é quase como se fosse as circunstâncias. Como é que eu ia explicar esta palavra? É a circunspecção, é ver o torno da situação e ter uma introspeção, mas uma introspeção quase que limitada, focada num determinado assunto. Tem a carta dos elefantes. Outra coisa que estas cartas dizem, os planetas e os signos. Por exemplo, esta representa o planeta Sol e representa o signo Escorpião. Às vezes, para aquelas pessoas que querem dizer os signos. Eu não digo, porque são leituras gerais, eu refiro-me muito à energia, mas este deck identifica, até mesmo para quem quiser aprender, o signo e o planeta que representa. Depois temos outra vez aqui o Page de Copas. Depois temos o 2 de espadas, que se chama a dominação, o domínio. O 4 de espadas fala-nos em confiança. A mãe de fogo, que é a rainha de bastos. O paje de ouros. Vocês podem considerar como uma energia feminina mais jovem e uma energia feminina mais adulta. Também este deck vocês podem utilizá-lo desta forma. O filho de fogo, o cavaleiro de bastos. A torre. Esta torre faz-me quase lembrar a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, a Torre dos Estados Unidos. Agora esquece-me o nome. O 5 de ouros, aqui chama-se o Tormento. A Rainha de Espadas. Ele traz um pouco de várias culturas. Aqui tem a ver com a Imperatriz, com o Império Chinês. O Desapontamento, que é o 5 de água. Ele representa a Virgem. É como eu digo, vocês se quiserem conseguem ter outras informações para além da carta em si. Vocês têm aqui agora o Papa ou o Hierofante. A Morte. Esta carta é linda, a Morte. O Pai de ouro, de terra, que é o Rei de ouros. O 2 de espadas, que é o equilíbrio. O As de espadas. E ele traz aqui os signos que representa e os planetas. O As de ouros, novamente aqui os signos que representa, o signo zodíaco e depois os planetas cá em cima. O 8 de copas, que tem a ver com o sentir-se quase desolado, preso, com algum tipo de dificuldade em movimentar-se. O Sol. A Imperatriz. O 10 de copas. A Temperança. O Ajustamento. Tem a ver com a força.
Não, a ver com a justiça, desculpem, com a justiça. O ermita. A tal sabedoria. A que hora é que está aqui a força? A força. O carro. O 6 de bastos chama-se Vitória. O diabo. O filho de terra, que é o cavaleiro de ouros. 3 de ouros é o trabalho. O dependurado. O imperador. Os enamorados. O cavaleiro de copas. O rei de espadas. A rainha de ouros. O 9 de espadas chama-se a crueldade. O 8 de espadas é a interferência. O as de fogo. O as de bastos. Pajem de bastos. O 3 de copas. A rainha de copas. O 7 de copas chama-se a ilusão. O 10 de bastos chama-se a opressão. O rei de copas. O 9 de bastos é o poder. O universo é o mundo. O 2 de copas chama-se o amor. Este é lindo, esta carta também. As cartas são muito lindas. A roda da fortuna. Tem a ver com o destino, com a sorte, com as mudanças repentinas. O 4 de ouros neste deck é a estabilidade. Tem a ver com as raízes. O 6 de copas é a felicidade. O 10 de ouros tem a ver com a prosperidade, a estabilidade, a riqueza. O 5 de bastos é o conflito. É um avião a cair em queda. O louco. O 5 de espadas, que é a derrota. O as de copas. A sacerdotisa. O 4 de copas é o conforto. O 9 de copas é a felicidade, a satisfação. O 2 de ouros aqui é a mudança, a oportunidade. O 9 de ouros aqui é a colheita. O mago, ou o mágico.
O 3 de espadas aqui é muito forte a mensagem, chama-se com o grifo. O grifo é quase que nós fazemos o enterro de alguém, o luto é o grifo. E tem a ver com algo que para nós é quase como se fosse um vício, difícil de soltar. O 8 de bastos são as mudanças. O julgamento. O pai de fogo é o rei de bastos. O 6 de espadas é o conhecimento. O 7 de espadas é a decepção. E o 4 de bastos é a perfeição. Este é outro dos decks que eu utilizei. Como eu digo, vocês encontram facilmente na Amazon. Eu acho que foi na Amazon que a minha filha também comprou. Eu mostro lâmina por lâmina porque às vezes o deck não enquadra com as nossas energias e daí vocês assim têm uma percepção de imagem para imagem e da característica do deck em si. Como eu digo, o livrinho está em inglês. As mensagens são um pouco diferentes do tradicional tarot. Está aqui mais uma apresentação de um dos decks. Espero que gostem. O meu muito obrigado. Até à próxima. Tchau.